Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao IPAcast, o podcast do Grupo de Estudo e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas. Toda semana chegamos a vocês com divulgação científica em conteúdos comentados sobre a produção nas principais revistas acadêmicas diretamente para o seu fone de ouvidos. Nesta semana eu vou apresentar a vocês o dossiê sobre Estados Unidos, lançado pela revista Perspectivas, com especial destaque para o artigo Darwinismo Social e Alteridade nos Estados Unidos, da Guerra Civil à Construção do Imperialismo, escrito pelo professor Lucas Amaral Leite. Para você que se interessa por relações internacionais, ciências políticas ou história dos Estados Unidos, esse episódio está imperdível. Sigam-me os bons! Vamos lá, vamos começar pelo começo. No final de junho deste ano, a revista Perspectiva publicou o dossiê Estados Unidos. O número é referente ao segundo semestre de 2019 e foi organizado pelos professores Milton Lauerta e Tatiana Teixeira. A revista Perspectiva é uma revista de ciências sociais vinculada à Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Também por isso, os artigos apresentados no dossiê estão mais voltados para o campo das ciências políticas do que para a história, que é a área da qual nós tratamos mais aqui no nosso humilde IPAcast. E isso fica bastante delimitado por conta já dos 5 primeiros artigos da publicação. Como bem observam os organizadores, tratam-se de temas que, abro aspas, abordam aspectos relevantes e atuais da trajetória intelectual e política dos Estados Unidos, fecho aspas. Nesse primeiro bloco de textos, vocês vão encontrar um artigo sobre a viabilidade de um terceiro partido político nos Estados Unidos, escrito pelo Flávio Contreira, que é um tema que, para nós aqui no Brasil, sempre fica aquela indagação sobre o porquê os Estados Unidos só têm 2 partidos, o que não é bem verdade, mas enfim, acho que vocês vão gostar bastante desse artigo. Depois aparece um texto sobre a política de biocombustíveis na Califórnia, escrito pelo Matheus Gonçalves e pela Thaís Thomas, ou Tomás, desculpe Laís. As políticas de biocombustíveis são um tema atualíssimo por conta das discussões sobre o Green New Deal, né, essa proposta de desenvolvimento econômico do Biden para os próximos 10 anos. Depois desse aparece o texto que mais me chamou a atenção, que é o Darwinismo Social e Alteridade dos Estados Unidos, da Guerra Civil à Construção do Imperialismo, escrito pelo Lucas Leite. Eu gostei muito desse artigo porque ele trata de uma questão muito interessante e que nos passa despercebido quando pensamos nos Estados Unidos. Por quê? Apesar da independência da América ter ocorrido no final do século XVIII, os Estados Unidos, enquanto uma nação e o desenvolvimento de uma identidade americana é algo que apenas vai se desenvolver após a Guerra Civil de 1861 a 1865. A Guerra Civil vai servir não apenas para acabar com a escravidão, mas para dar um peso maior para o executivo, para o poder executivo e para fortalecer o poder da federação. É justamente nesse momento em que o dólar, por exemplo, vai passar a ser adotada como a moeda única do país e que um banco federal volta a funcionar, tendo políticas públicas bastante, digamos, ousadas para o financiamento de obras públicas e empréstimos privados. Não por menos, a própria autodenominação do país muda depois da guerra. Os americanos vão parar de falar que os Estados Unidos são para dizerem que os Estados Unidos é. Parece um detalhe bobo, mas isso diz muito sobre como o país passa a ser visto como uma coisa única já no imaginário da população deste período. E aí, no final do século XIX, quando os Estados Unidos começam a promover uma guinada em sua política externa, buscando uma maior atuação no Pacífico e na América Latina, eles também irão produzir uma reformulação de sua identidade e que vai levar em consideração a imagem do outro, do estrangeiro, especialmente latinos e orientais. E é nesse processo que as ideias oriundas do darwinismo social vão aparecer.
Sim, a imagem do outro será concebida em uma posição de inferioridade, levando em conta os padrões de raça da época, estabelecendo então o americano como o branco civilizado, naturalmente, entre aspas, destinado a dominar os demais povos. Ou seja, não se trata apenas da formação de uma identidade, mas também de um discurso que legitima o novo posicionamento do país perante o mundo e que vai estar diretamente relacionado com as tradições religiosas do país, simbolizadas pelo Destino Manifesto. E o artigo do Lucas Leite deixa bastante claro como tais visões racialistas não estiveram presentes apenas entre os pensadores e os intelectuais americanos da época, mas influenciaram a organização e a estruturação da Marinha, que naquele período despontava como a força mais importante dentro das Forças Armadas estadunidenses. Enfim, indico muito a leitura deste artigo. Mas voltando para o dossiê e fechando esse primeiro bloco, temos 2 artigos que tratam da formação dos think tanks americanos. Para quem não sabe, os think tanks são instituições que promovem uma interlocução entre a produção de conhecimento científico com políticas públicas. Geralmente, eles estão ligados ao terceiro setor e por isso contam com o financiamento de empresas privadas. O objetivo é produzir pesquisas sobre determinados problemas da sociedade que vão auxiliar governos ou corporações na tomada de decisões. No caso específico do dossiê, os artigos vão trabalhar com a análise dos think tanks voltados para o campo conservador norte-americano. O primeiro deles é o artigo intitulado Revisitando os Think Tanks na Ascensão do Conservadorismo Estadunidense, American Enterprise Institute e Heritage Foundation, escrito pela Camila Feix Vidal e pela Luciana Yetkoski. Desculpa, Luciana, se eu não pronunciei o seu nome corretamente. Para quem nos segue sempre aqui, deve se lembrar que a Camila Vidal já foi citada por nós no IPAcast 18 sobre polarização política nos Estados Unidos e que foi gravado pelo Guilherme Dettoni. Então, se você tem interesse sobre esse assunto também, procura o IPAcast 18, que é bem bom também. Já o segundo artigo é intitulado Think Tanks e o debate sobre direitos humanos nos Estados Unidos nos anos 70, entre a conciliação e a polarização política, escrito pela Natália Mello e que tem tudo a ver com o IPAcast 18, pois trata não apenas da guinada conservadora do Partido Republicano e a influência dessas instituições de pesquisa junto ao partido, como também aborda a visão dos democratas sobre o tema dos direitos humanos. E para fechar o dossiê, nós temos um segundo bloco que é voltado para a análise do governo Trump. Aqui nós temos 3 artigos que vão falar mais sobre os think tanks e também sobre políticas de imigração e acordos de cooperação multilaterais. O primeiro artigo é o Think Tanks e Partidos Políticos em Tempos de Trump e foi escrito pela Tatiana Teixeira, que também organiza este dossiê. O segundo artigo é intitulado de A Reação dos Governos Estaduais à Política Imigratória de Donald Trump. Foi assinado pela Débora do Prado e pela Roberta Bevilacqua. E finalmente o último artigo, que é o Do NAFTA ao USMCA, Trump e os Interesses Nacionais, escrito por Camila Mariano, Ângelo Matos e a Daniela Sugahara. E por hoje era isso. Lembrando que eu vou deixar o link do dossiê no post deste episódio. E aí vocês podem escolher aquele artigo que mais lhes chamaram a atenção ou aquele que se encaixa mais com a sua pesquisa. Aliás, se você gostou de um dos artigos mencionados e gostaria que ele fosse transformado em um episódio aqui no IPAcast, basta entrar em contato com a gente. E como você faz isso? Bom, é só nos procurar em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no YouTube e no Facebook. É só jogar lá, IPA-Unesp, que vocês nos acham. Caso estejam ouvindo este episódio no Spotify, não deixem de nos seguir por aqui.
Se estiverem no YouTube, se inscrevam em nosso canal. O mesmo serve para os demais agregadores. E se vocês gostaram do que escutaram e gostaram do nosso podcast, não deixem de compartilhar com seus colegas. Lembrando que somos um grupo de pesquisas da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Franca. É a universidade pública contribuindo para levar conhecimento científico e informações com qualidade e de maneira gratuita. Um grande abraço e até semana que vem com mais um IPAcast. Hasta luego. Tchau, tchau.